Olá, irmãos. Seja bem-vindo ao canal Céu é o Caminho. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, deixe o like e compartilhe a palavra de Deus com amigos e familiares. Que Deus abençoe grandemente. Por que ninguém comenta sobre isso? Qual é a sua visão sobre o céu? Você o imagina como um lugar real? Se sim, como ele se apresenta em seus pensamentos? Seria um reino etéreo de luz e melodias celestiais, onde coros entoam louvores a Deus em meio a uma beleza inigualável e arquitetura magnífica? É fácil visualizar cenários deslumbrantes adornados com ouro, prata e uma profusão de pedras preciosas. Essa percepção, sem dúvida, possui elementos verídicos, mas não revela a totalidade daquilo que o céu representa. Alguns talvez o imaginem como a face interna de uma imensa cúpula côncava que se estende sobre a terra. Quando a linha do horizonte se aproxima da borda dessa cúpula, temos a impressão de que ela termina ali, mas essa ilusão se desfaz a cada novo passo, revelando que ela se estende infinitamente, sempre envolvendo o nosso mundo. Independentemente da imagem que fazemos, a verdade é que quase todos os habitantes da Terra possuem alguma concepção sobre o céu. Ao contemplarmos as vastas possibilidades celestiais, é fundamental reconhecermos que a linguagem humana se limita a descrevê-lo utilizando termos diversos. A palavra céu no singular enfatiza sua unidade global, enquanto expressões como céus ou lugares celestiais sugerem uma pluralidade de espaços, cada qual com sua finalidade, habitado por diferentes seres e dedicado a atividades específicas. Em 2 Coríntios 12, 2-4, o apóstolo Paulo nos apresenta um vislumbre intrigante: e conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe, e ali ele ouviu coisas que palavras humanas não podem descrever. Contar essa passagem nos revela a existência de 3 céus distintos, um acima do outro, sendo mais elevado aquele descrito por Paulo como terceiro céu, morada do paraíso e presença pessoal de Deus, o local mais sagrado em todo o universo. As palavras pronunciadas naquele lugar são tão sagradas que não podem ser repetidas fora dos limites do paraíso. Aliás, a palavra paraíso tem origem no grego paradeisos, que significa jardim, representando o jardim de Deus no céu, o destino final de todos os pecadores que se arrependeram sinceramente e perseveraram na fé em Cristo. Foi essa promessa que Jesus fez ao ladrão arrependido na cruz, e eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso, e Lucas capítulo 23 versículo 43. Se o terceiro céu representa a morada de Deus, o livro do Apocalipse nos apresenta uma área peculiar chamada meio do céu. Até onde se sabe, essa expressão descreve um espaço amplo por onde transitam diferentes seres. Os versículos seguintes mencionam entidades poderosas que proclamam mensagens a partir do meio do céu. E então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações, e Apocalipse capítulo 14 versículo 6. A palavra grega utilizada para meio do céu é mesoranema, significando literalmente o ponto médio do céu. Esse ponto intermediário poderia ser o segundo céu. Por fim, podemos deduzir que o céu visível aos nossos olhos, aquele que contemplamos diariamente, seria o primeiro céu, com o qual todos os habitantes da terra estão familiarizados. Mas quem são os habitantes do céu? A denominação mais comum atribuída a eles é anjos. A palavra anjo deriva do grego angelos, que significa mensageiro. Portanto, os anjos são frequentemente vistos como mensageiros celestiais enviados por Deus. Entretanto, nem todos os anjos são mensageiros, pois desempenham outras funções, agindo como agentes divinos com a missão de proteger aqueles que estão em perigo, sendo popularmente conhecidos como anjos da guarda. Em Mateus capítulo 18 versículo 10, Jesus afirma: "E cuidado! Não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu." Neste versículo, Jesus destaca que as crianças possuem anjos no céu que contemplam constantemente a face do Pai. Essa vigilância constante sugere que o Pai, por meio de seus anjos, protege os pequeninos que são mais vulneráveis. Há ainda uma terceira categoria, os anjos que se envolvem em conflitos com outros anjos. Essa informação pode desafiar a crença comum de que o céu é um lugar de paz inabalável, harmonia, elegância e adoração.
Embora essa descrição possa ser verdadeira para o terceiro céu, as Escrituras pintam um quadro diferente para o primeiro e o segundo céu. Como mencionado anteriormente, o segundo céu serve como palco para conflitos entre anjos, alguns a serviço de Deus e outros de Satanás. É nesse cenário celestial que Satanás lança suas acusações infundadas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, lemos: "E então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu." Essa passagem indica que, embora Satanás seja destinado a ser expulso do céu, ele ainda ocupa um lugar ali, preenchendo o ar com suas calúnias contra o povo de Deus. O seguinte versículo adverte os habitantes da terra sobre o que esperar quando o diabo for finalmente lançado do céu para a terra. E, portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir e, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Esses versículos apontam para um período possivelmente próximo em que o tempo de Satanás estará no fim. Contudo, como os eventos descritos ainda não se concretizaram, é crucial mantermos uma visão realista sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos acreditam que ele está confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Dois príncipes demoníacos, a morte e o inferno, junto com o próprio Satanás, vagueiam livremente pelo universo. Como descrito em Jó capítulo 1, versículo 6 a 7, e chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: "De onde você vem vindo?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali." A principal diferença entre a terra e o céu reside no fato de que o nosso mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu permanece imaculado. O pecado permeia a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, em sua glória celestial, criou a terra e a confiou à humanidade para que dela cuidasse e a desfrutasse. No entanto, em vez de obedecer às instruções divinas, Adão e Eva escolheram dar ouvidos a Satanás. Essa desobediência contra Deus os separou da comunhão com ele. Romanos capítulo 5, versículo 19 afirma: "E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem." A Bíblia declara: "E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas", e Gênesis capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6 acrescenta: "E a terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre." Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. A terra geme sob o peso do pecado, como um corpo debilitado por uma doença devastadora. O pecado distorce, devasta, corrompe e divide tudo o que toca. Em contraste, o céu declara a glória do Senhor. O Salmo capítulo 19, versículo 1 proclama: "E o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram." Isaías capítulo 66, versículo 1 ecoa essa verdade: "E o Senhor diz: O céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar?" Sendo absolutamente santo e isento de pecado, Deus não tolera o pecado e não pode sequer contemplá-lo sem que haja julgamento. A Bíblia afirma: "Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles?" Tudo, em seu infinito amor, Deus criou um caminho para nos libertar da maldição do pecado e da culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Na cruz, Deus entregou seu único Filho para que esmagasse o pecado por meio do sacrifício de Cristo, que nos redimiu da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, suportando o castigo que merecíamos, para que pudéssemos ser apresentados inocentes diante do Senhor.
Jesus Cristo é o Salvador do mundo porque somente Ele pode preencher o abismo entre o céu e a terra. É difícil admitir, mas somos pecadores por natureza. A boa notícia é que Deus, em sua graça, nos oferece a salvação. Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 afirma: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la conquistado. Na cruz, Jesus deixou a glória do céu e veio a esta terra contaminada pelo pecado com o propósito: tornar possível a nossa salvação eterna. Isso faz toda a diferença para Deus, para o céu e para nós aqui na terra. No céu, testemunharemos muitas visões gloriosas, mas a mais grandiosa de todas será a do Salvador do mundo em sua glória. Isaías capítulo 33 versículo 17 declara: e mais uma vez você verá um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Jesus nos proporcionou um vislumbre dessa glória quando abriu a cortina do céu e ordenou ao apóstolo João que registrasse o que via. E então viu um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro e, Apocalipse capítulo 5 versículo 6. É natural que a mente humana, em sua curiosidade insaciável, busque desvendar os mistérios do céu. No entanto, Deus, em sua sabedoria, nos concede apenas vislumbres de sua morada eterna. A linguagem humana é limitada para descrever tamanha majestade. A magnificência de tudo o que é terreno será eclipsada pela luz do Filho do céu. João, em sua descrição, recorreu a analogias para tentar transmitir o que seus olhos contemplavam. E a muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro e Apocalipse capítulo 21 versículo 18. Como vidro, os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. Enquanto na terra as ruas são pavimentadas com asfalto e as janelas são feitas de vidro, João descreveu ruas de ouro transparente. É crucial lembrar que no céu tudo será novo e diferente. Recebemos apenas vislumbres daquilo que nos aguarda. Precisaremos passar por uma transformação celestial para compreender plenamente tamanha glória. O que agora é obscuro na terra se tornará transparente na eternidade. Enquanto aguardamos pacientemente, permitimos que os pensamentos sobre a glória celestial encham nossas almas, sustentando-nos até o dia em que nossos olhos se abrirem por completo. Pedro, dirigindo-se àqueles cuja esperança reside no céu, afirma: e assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas, e 1 Pedro versículo 1 a 4. Quando Cristo estender os braços para receber seu povo, ele se voltará para o Pai e dirá: e a natureza divina que tu me deste eu reparti com eles, a fim de que possam ser um assim como tu e eu somos um, e João capítulo 17 versículo 22. O veremos face a face, contemplaremos as marcas dos cravos em suas mãos, cairemos a seus pés e choraremos de alegria, louvando seu nome maravilhoso. Essa é a promessa do céu que nos aguarda. Que possamos viver cada dia com essa esperança em nossos corações, buscando a Deus e ansiando pelo dia em que finalmente entraremos em sua presença gloriosa. Enquanto aguardamos a promessa da eternidade, é crucial nutrirmos nossa conexão com Deus aqui na terra. A oração se torna o canal para essa comunhão, abrindo nossos corações ao divino e permitindo que a graça celestial nos transforme e nos prepare para a vida eterna. Oremos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, pedimos que desperte em nós a plenitude do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a aprofundar nosso relacionamento com o Pai, a viver em seu poder e a utilizar os dons que Ele concede. Jesus, em sua infinita bondade, nos prometeu a presença constante do Consolador, e mais o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês, e João capítulo 14 versículo 26. Diante da vastidão do conhecimento divino, é natural que nem tudo seja claro para nós, mas o Espírito Santo, em sua sabedoria, nos guia e ilumina em cada passo da jornada. Que a tua luz, ó Santo Pai, dissipe as sombras da dúvida e da incerteza. Concede-nos descanso mental e aquieta o nosso coração inquieto. Nossa alma anseia por estabilidade, como um barco em meio à tempestade.
Fortalece-nos com tua energia e clareza mental para encontrarmos nosso propósito e trilharmos o caminho que preparaste para nós. Assim como o sol se levanta cada manhã, dissipando as trevas da noite, que a tua luz ilumine os nossos caminhos. Confiamos em teu amor, sabendo que nos sustentas em cada passo que damos. Deus amado, pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite a viver em plenitude a nossa fé. Que a mente de Cristo habite em nós, guiando nossos pensamentos e ações. Fortalece-nos para superar as provações e desafios que a vida apresenta, moldando-nos à imagem do teu Filho. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça. Que o Espírito Santo produza em nós os seus frutos, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, e Gálatas capítulo 5 versículo 22 a 23. Ó Espírito Santo, que anseias pela salvação de todos os seres humanos e desejas que eles conheçam a tua verdade, somos gratos pelo teu amor e cuidado constantes. Pedimos que nos capacites para a obra missionária, pois somos a alma da igreja missionária. Concede-nos toda a verdade, conforme prometeste. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que oramos. Amém. Que essa oração seja o nosso clamor constante, ecoando em nossos corações enquanto aguardamos com esperança a promessa da eternidade. Que a busca pela plenitude do Espírito Santo nos transforme a cada dia, capacitando-nos a viver como verdadeiros filhos de Deus, refletindo a sua glória em tudo o que fizermos. Obrigado por assistir até aqui. Compartilhe com o máximo de pessoas para podermos espalhar a palavra de Deus.